Bom dia! Deus abençoe o seu dia. Que esse dia seja um dia de bênçãos e vitórias para você. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu no meu canal, você que tem me ajudado a divulgar, compartilhando e também deixando seus comentários ou seu pedido de oração. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Fica aí o meu agradecimento. E pedir a você que ainda não se inscreveu, que também não compartilhou, que faça isso e nos ajude. Nós continuamos na nossa série de orações, orando com Josué, que tem sido uma bênção para a nossa vida. E hoje nós vamos meditar no capítulo 10 de Josué. Nós sempre seguimos uma sequência. Primeiro a leitura da palavra, depois uma reflexão e no final uma oração. Fique comigo até o final. Eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Vamos à leitura da palavra? Diz assim: Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon: venham para cá e ajude-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então, os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué clamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos,
como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixe ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá, e depois disso ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis. E eles o obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com que o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Líbina e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali, e fez com o rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Líbina para Laquis, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laquis nas mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito com Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Gesser, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou, a ele e a seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram na espada, exterminaram os que nela viviam,
como tinham feito com Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi de Eglon para Hebrom e atacou. Tomaram a cidade e a feriram à espada, como também o seu rei, os seus povoados e todos o que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam, como tinham feito com Eglon. Depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir. Tomaram a cidade, seu rei e seus povoados, e os mataram à espada. Exterminaram os que nela viviam, sem deixar sobrevivente algum. Fizeram com Debir e seu rei o que tinham feito com Líbna e seu rei e com Hebrom. Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou, desde Cádiz Barneia até Gaza, e toda a região de Gozém, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Acabamos de ler o capítulo 10 agora, e quantas coisas aconteceram. Nós podemos chamar esse texto do capítulo das grandes batalhas, do encorajamento, da fé, do agir de Deus, da união e da obediência. Nós vemos que 5 reis se uniram para derrotar Josué. Armaram uma emboscada. O rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Mas eles não sabiam, ou talvez se esqueceram, que Josué não estava confiando na força do seu braço, mas no poder do seu Deus. Mesmo que o inimigo tivesse unido forças para derrotar Israel, a vitória já estava garantida. A única coisa que Josué e o povo deveria fazer é seguir as orientações de Deus, é estar em obediência, pois só desobediência levaria ao fracasso. Mas desta vez, o comandante vinha na frente, instruindo o líder Josué, e que passava todas as instruções para o povo. O povo obedecia. Estavam todos unidos no mesmo propósito, com vontade de vitória, com sede de vitória. E, queridos, que dia foi aquele? Coisa boa é quando estamos unidos, com a nossa família unida, unidos em oração, unidos em Deus, unidos como igreja de Cristo. Nós vamos ver muitas vitórias acontecendo. O grande problema é que nós estamos desunidos, mas quando o povo de Deus se une, coloca Deus na frente, a gente vê o agir de Deus, a manifestação do poder do Senhor. Aquele dia foi um grande dia, porque a lua ficou parada, o sol ficou detido e até pedras de granizos caíram do céu, porque o povo estava unido em Deus, uniram forças em Deus, estavam em obediência, estavam cheios de fé, e Deus tomou aquela batalha e mostrou para Josué e para todo aquele povo, para os seus inimigos, que quando o seu povo está unido nele, ele move céus e terra e manda a vitória para o seu povo.
Eu quero dizer para você uma coisa hoje. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas você precisa se unir, junte a sua família, junte os seus filhos, se una em oração, se una no jejum. Eu não sei qual é a causa que você está atravessando, eu não sei qual é o problema, eu não sei de que forma o inimigo tem se levantado, tem tentado te abater, te amedrontar, te jogar na depressão, tentado te oprimir. Mas eu quero dizer para você, ore, busque ao Senhor, entre em oração. Se você não tem um familiar, chame um amigo, mesmo que seja pelo celular, se una em oração com alguém, mas ore e você vai ver o agir de Deus, porque o nosso Deus não mudou. A única coisa que o Senhor está esperando de nós é um coração contrito, aquebrantado, arrependido e rendido a Ele em obediência, amado. O nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Tome posse dessas orações, coloque a sua vida no altar do Senhor, clame ao Senhor, se achegue ao Senhor em oração e você vai ver o que Deus vai fazer, porque para o nosso Deus, para o teu Deus não há causas impossíveis. Ele move céu e terra para nos dar vitória. Toma posse disso e alinhe a sua vida com Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus santo, Deus querido, Deus amado, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É o Deus que nos dá vitória. É o Deus que cuida de nós, porque o Senhor disse na tua palavra: nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai quieto e vede o grande livramento que eu vou dar. E nesta manhã, Senhor, nós tomamos posse desse livramento. E tudo aquilo, todo o projeto do inimigo, toda a cilada satânica, tudo aquilo que ele tem planejado contra a nossa vida, contra a vida da nossa família, todo o projeto de doença, todo o projeto de enfermidade, todo o projeto de separação, todo o projeto de contenda, de discórdia dentro da nossa casa, caia por terra em nome de Jesus, porque o nosso Deus é general de guerra e em nome de Jesus o Senhor tomou a nossa causa e as nossas batalhas, e a única coisa que nós vamos fazer é ficar seguro e confiantes no Senhor, porque nós cremos que hoje será um dia de grandes vitórias, aonde nós vamos ver o mover e o agir de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Obrigado, meu amado, minha amada, por estar comigo até agora. Olha, alinha a sua vida com o Senhor. Chega de uma vida mais ou menos. Chega de ficar em cima da janela. Chega de você não saber quem você é. Alinhe a sua vida com Deus dentro da vontade do Senhor. E você comece a buscar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. Porque a sua vida pertence a Ele. E é Ele que vai tomar as tuas causas e as tuas batalhas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, me ajude aí no crescimento desse canal. Vamos compartilhar. Orem também pela minha vida, em nome de Jesus. Pastora Cláudia Márcia, ora aí por mim, tá? Vamos buscar ao Senhor junto, porque junto nós somos mais fortes, em nome de Jesus.